Olá, graça e paz, eu sou a missionária Kelly e estou aqui para mais uma live abençoada juntamente com você. Como você está? Como foi a sua semana? Como foi o seu dia? Eu acredito sinceramente que Deus tem te visitado, assim como Ele tem visitado a mim também e a minha casa. Deus seja louvado por mais esse dia. Deus seja louvado pela graça maravilhosa de estarmos em sua presença. Que tudo seja para a honra, para a glória e para louvor do nosso Deus. Eu estou muito feliz, eu estou sempre feliz quando posso estar aqui. Tem sido um momento de muita bênção para mim, para a minha casa. É sempre muito bom poder falar da palavra, poder falar do amor de Deus. Tem uma coisa que eu gosto de falar e que me define, e é assim. Para mim, missionária Kelly, só existe uma coisa melhor do que falar de Jesus, e é ouvir Jesus falar. Para mim, só existe uma coisa melhor do que falar de Jesus, e é ouvir Jesus falar. E é isso que nós vamos fazer aqui esta noite. Nós vamos ouvir Deus falar. E quando Deus fala, a terra cala. Tenho dito isso também. Que nós possamos estar com os nossos corações preparados para aquilo que Deus vai falar. Porque antes de entender o que Deus está fazendo, nós precisamos entender o que Deus está falando. E Deus está sempre falando conosco, de diversas formas, mas sempre de uma forma que nos seja inteligível. Deus nunca vai falar com você de um modo que você não possa entender. Você pode até fazer de conta que não entendeu. Mas acredite, Deus jamais falará com você de um jeito que você não seja capaz de entender. Quando Deus fala, Ele fala de um modo que nós possamos entender. O problema é que às vezes a gente não consegue compreender, porque compreender está acima de entender. Mas quando a gente teme ao Senhor, a gente obedece. Porque a gente compreende que o mais importante não é entender, é obedecer. Deus seja louvado. Eu quero começar a live de hoje falando com vocês sobre os eventos que se seguirão em torno do culto Black. A você que está pela primeira vez, eu quero que você preste bastante atenção. Nós estamos por realizar um culto intitulado Culto Black. E ele recebe esse nome pelo simples fato de que ele é realizado no dia em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Então o que eu estou dizendo para você é que isso é só um título. E nós aproveitamos o ensejo da data para falar à luz da palavra de Deus sobre coisas como preconceito, racismo, exclusão, desigualdade, dentre outras coisas, omissão, porque a igreja não pode se omitir. A igreja não pode fazer de conta que não está percebendo. A igreja não pode fazer de conta que isso não está acontecendo. Eu sei que algumas pessoas são contrárias ao nosso culto Black, mas eu quero esclarecer que existe racismo na igreja, sim. Eu, particularmente, já fui vítima de racismo. Quando eu comecei a congregar aos 5 anos de idade, eu congreguei em uma igreja em que havia muitas moças de pele clara. E eu era atormentada por elas durante o culto. Algumas me beliscavam, outras puxavam o meu cabelo. Eu acho até que sofri mais racismo na igreja do que na escola ou em qualquer outro lugar. Mas felizmente Deus estava lá e o Senhor nunca se omite a nada que nos acontece. Deus nunca se coloca atrás da cortina. O Senhor sempre se apresenta e eu felizmente superei toda aquela situação. Como? O Senhor me fez se sobressair, porque para Deus pouco importa a cor da nossa pele. Deus está preocupado mesmo com a nossa alma. E a nossa alma, ela não tem cor. Ela não tem cor. Somos todos de Deus. Pretos, brancos, pardos, vermelhos e amarelos e outros mais que houverem por aí, né? Cada país trabalha com uma paleta de cor para definir a cor das pessoas, mas o importante é saber que para Deus nós somos iguais. A diferença está mesmo naquilo que fica por dentro, aquilo que o homem não vê, mas Deus vê. Deus sempre vê. Pois bem, voltando ao assunto que dizia,
nós vamos realizar no próximo dia 20 de novembro a 5ª edição do nosso culto Black. Tem sido uma bênção, Deus tem operado, Deus tem alcançado, e aí talvez você vai dizer assim, que tipo de atuação, que tipo de mover, que tipo de coisa Deus tem operado, que tipo de milagre? Deixa eu falar para você, as piores feridas são aquelas que ficam em nossa alma. Então o culto Black é um culto para Deus nos curar dos traumas, para Deus nos alcançar, expor a nossa alma e sarar a nossa alma por meio da sua palavra, fazer com que nós nos aceitemos, fazer com que nós venhamos a recuperar o amor próprio, sem arrogância, não é uma militância, não. É com amor, é com humildade, com bondade, com graça de Deus. E a graça de Deus dá conta de tudo. Então é isso. Deus tem nos alcançado emocionalmente. Deus tem nos curado psicologicamente. O Senhor tem nos libertado de doenças psicossomáticas, dentre outras coisas que se passam dentro de nós. Porque se existe uma pessoa que sabe o que se passa, por que se passa e como se passa, o que se passa dentro de nós é o nosso Deus. Então, você é nosso convidado especial. Aí vai a agenda do Culto Black. O Culto Black está crescendo e esse ano ele tem uma agenda. Significa que não vai haver um evento solo. Haverão outros eventos em torno do culto oficial que se dará no dia 20 de novembro. Pois bem, primeiro evento em torno do culto Black será o nosso brechó. Nós faremos um brechó no próximo dia 2, das 15 horas até as 17 horas. Esse brechó será realizado para que nós possamos angariar fundos, de modo que tenhamos como custear, arcar com as despesas do trabalho, porque tudo que nós fazemos tem um custo e nós vamos fazer esse brechó em prol disso. Algumas coisas que você precisa saber sobre o brechó. Como disse, é um brechó beneficente, é um brechó cujos valores angariados serão completamente investidos, revertidos em lucro para o trabalho. É só para o trabalho. A nossa expectativa e perspectiva é essa. Nesse brechó, nós teremos diversas coisas, né? Eu não sei se todas serão novas, eu imagino que a maioria serão coisas em bom estado, mas já de uso. Mas eu acredito que o Senhor vai nos prosperar e que se você vier, você vai achar coisas que te agradem, coisas que te sirvam, que você goste, e acredite, com certeza você vai poder pagar por elas, porque o preço vai ser uma pechincha. Então venha, traga sua família, de preferência não traga criança, venha sabendo que não haverá fiado. Eu sei que entre amigos não há dívida, há crédito, mas negócios, amizade à parte. Então venha, mas venha com a intenção de nos abençoar, de nos acrescentar. Venha com a intenção de investir nessa obra, nesse trabalho que nós estamos fazendo. Vem somar conosco e eu sei que o Senhor vai te recompensar. Pois bem, brechó, dia 2 de novembro, das 15 até as 17 horas. Nós estaremos fazendo várias publicações e nessas publicações haverá todos os detalhes, endereço, horário, absolutamente tudo. Qualquer dúvida, é só me chamar no Messenger, eu estou à sua disposição. Pois bem, seguindo, no dia 13 de novembro, será um sábado, nós faremos uma consagração em prol do culto Black na igreja amada, Igreja Rancho dos Profetas. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar, creio que muitas das pessoas que estão nos acompanhando nas lives já conhecem, já tiveram o prazer de estar lá, e nós estaremos lá no dia 13, a partir das 10 horas da manhã, louvando, adorando, bendizendo, buscando, recebendo, dando graça, dando glória e recebendo vitória sobre todas as coisas que nós viemos a deixar no altar na ocasião. E você é nosso convidado, vem consagrar conosco,
vem jejuar conosco, vem buscar a presença do nosso Deus conosco. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e o seu dia ainda vai render. E por fim, o nosso culto oficial, que será no dia 20 de novembro. O nosso culto oficial será dia 20 de novembro, na igreja da minha amada amiga pastora Valquíria, igreja Garagem de Fogo, na Coab. Próxima estação, José Bonifácio. Nós também estaremos compartilhando sobre isso. Faremos publicações que darão a vocês todos os detalhes necessários para que você consiga chegar e que você possa somar conosco e que essa edição seja, se Deus quiser, melhor do que a última que nós tivemos. E Deus será glorificado, eu tenho certeza. Pois bem, é isso, glória a Deus. Pois bem, agora nós vamos ao meu amigo. Hoje eu terei o prazer de contar com a participação do meu amigo pastor Alex. Ele não é qualquer amigo, ele é um grande amigo. Ele é um amigo, a esposa dele é uma amiga, a família dele é amiga, a igreja dele é amiga. São amigos de longa data, aquelas pessoas que a gente quer levar para a eternidade. E eu darei a você o prazer de conhecê-lo e de ouvir Deus falar por meio da vida dele. Ou seja, ele será o arauto do Senhor nosso Deus e Deus falará alto ao nosso coração. Tenho certeza que vai ser assim. Soma comigo, crê junto comigo, vem comigo, vai dar certo, vai ser uma bênção, Deus será glorificado. Eu vou verificar aqui se ele já está conectado. Estou muito feliz, gente. De verdade, cansada, mas feliz. Olá! Olá! Graça e paz, meu amigo. Graça e paz. Boa noite, na paz do nosso Eu Senhor. não estou te ouvindo. Cadê? Espera um pouquinho. Vem aqui. Espera um pouquinho. Cadê? Eu não estou ouvindo você. Não estou ouvindo. Pronto, tchau, vem aqui. Espera um pouquinho. Obrigado. Glória a Deus. Deus seja louvado. E agora? Dá vitória para nós, Jesus. E agora? Tá me ouvindo? Amigo, eu não estou ouvindo você. Tô ouvindo. Ixi. Eu sei que o Senhor vai falar conosco através da sua vida. Eu quero que você fique à vontade. Amém. O tempo e a oportunidade está à sua disposição. Eu vou fazer um breve minuto de oração e, na sequência, você pode nos ministrar segundo a inspiração que o Espírito Santo colocou em seu coração. Tá bom? Amém. Amém. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, grandes coisas tem feito, Senhor, por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu sei, ó Deus, que o inimigo trabalha, Senhor, eu sei que o inimigo conspira, eu sei, Senhor, mas o Senhor tem nos feito prevalecer sobre todas essas coisas com as quais o inimigo tenta nos embaraçar. E eu louvo ao Senhor, ó Deus, por mais esse dia, que apesar de todos os pesares, Senhor, está sendo um dia de vitória. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que possa enviar a tua santa palavra e que a palavra possa vir e selar tudo que se passou, tudo que está se passando e tudo aquilo que ainda vai se passar. Que o nome do Senhor seja exaltado. É o que Amém. nós pedimos, ó Deus, é o desejo do nosso coração e pelas coisas que nós te agradecemos. Em o nome de Jesus, amém. 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 Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Glória a Deus. Por mais pressão que seja, as no controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
Eu creio. Eu creio. Choro. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Aleluia. todavia me alegrarei. Aleluia. Amém. Família abençoada. Paz, minha amiga, eu sei que você está aí, Deus te abençoe. Oi, minha linda, graças a Deus, tudo bem? Tudo bem, Amo amém. vocês. Amém. Obrigada. Deus é bom, desde já. Agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui com a nossa irmã Amém. Kelly, Gênesis, a família abençoada também, os filhos. Né, isso é bom, muito importante. Quero desejar que a paz de Deus venha estar em cada um, no coração de cada um que está assistindo esta live, né, nossos amigos, companheiros. Certo? Estou até suando aqui. É benção. Amém. Eu vou estar lendo aqui no livro de Samuel, no seu capítulo 8, onde a palavra de Deus vai dizer que os israelitas, eles pedem um rei a Deus, e assim Deus o concede este rei, né? Isso foi da vontade de Deus conceder pelo pedido do povo, né? E aqui no capítulo 8, do versículo 1 de 1, diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Foram juízes em Berseba, mas seus filhos não andaram nos caminhos dele. Pelo contrário, se desviaram após o lucro e receberam peitas, perverteram a justiça. Tendo-se congregado todos os anciões de Israel, vieram ter com Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que tu estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos um rei, como em todas as nações, para que ele nos julgue. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando isso eles disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. Então Samuel orou a Jeová, nosso Deus, e disse Jeová a Samuel: ouve a voz do povo em tudo o que eles te dizem, pois não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, uma palavra, né, de grande valia para os nossos dias. Nós vemos aqui o povo tomando uma direção que não era da vontade do nosso Deus. Eu quero aqui falar sobre o cuidado com o seu pedido. O tema dessa mensagem dessa noite é cuidado com o seu pedido. Tem um ditado que diz assim: somos frutos das nossas escolhas, somos os únicos responsáveis pelos atos. Em alguns contextos da vida, cada momento vivido é o resultado das nossas decisões. Isso significa que a vida ela é definida pela possibilidade que temos de escolher. Pois são as escolhas que muitas vezes que nós tomamos na nossa vida que vai nos dar um rumo, que vai nos dar uma direção. Algumas escolhas serão simples
e outras serão difíceis e complexas. Tem escolhas na nossa vida que nós achamos ser tão importantes que nós nos sentimos com dificuldades, sentimos bloqueados muitas vezes através das escolhas, nos sentimos incapazes de optar uma direção, criando dúvidas no nosso coração sobre qual caminho a seguir e que pode até criar um problema futuro para nós. No contexto aqui desta palavra, dá a entender que o governo ali de Israel, e com certeza era isso mesmo, era um governo teocrático, né? Era onde o nosso Deus era o líder do povo. Aonde nosso Deus, nosso grande Deus Jeová, ele estava acima do povo e o povo aceitava a liderança de Deus. Até então, o povo estava caminhando bem na liderança do nosso Deus. Mas foi eles olharem, né, para a falha da velhice, porque um dia a velhice vem para todo mundo. Eles olharam para a velhice de Samuel e olharam para as travessuras dos filhos dele, que não andaram no caminho de Samuel. Então eles acharam por bem, bom, já que eles estão dando mancada, nós queremos um rei igual às nações vizinhas. E começaram a olhar ao redor e vendo que o povo vizinho, as nações vizinhas tinham os seus reis, e eles queriam ser iguais a eles, pois eles estavam ali rejeitando a vontade de Deus, estavam rejeitando a liderança de Deus. Ali era uma liderança que reinava sobre Israel, era uma liderança específica de uma religião, cuja ali, né, era o judaísmo, ali era Deus, né, na direção daquele povo. Ali Deus, ele dirigia através de Samuel a parte política, dirigia a parte jurídica, dirigia a conduta moral e ética do povo, baseado aonde? Na Torá, baseado nas Escrituras, baseado nas palavras que procedem da boca de Deus. Então os anciões, eles se cansaram e rejeitaram o nosso Deus. Eles abandonaram o nosso... A pior coisa que tem é quando nós nos cansamos da liderança de Deus. Nós nos cansamos de andar na direção de Deus, na vontade do nosso Deus. Por isso que os anciões, eles foram buscar, porque eles eram os conselheiros do povo, eles tinham uma função judiciais e também tinha a função de ritualista naquela época. E eles se congregaram diante, né, de Samuel para pedir um rei. Por incrível que pareça, isso não pareceu mal aos olhos de Deus. Isso não mexeu com a emoção de Deus. Isso não tirou Deus da posição dele, não deixou Deus nervoso, não deixou Deus impaciente, não deixou Deus com raiva. Pelo contrário, Samuel ficou perturbado. E foi a hora que Deus ele falou, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E a pior coisa que tem é quando nós abandonamos o nosso Deus, quando nós rejeitamos a liderança de Deus para a nossa vida. A liderança de Deus tem que ser plena nas nossas vidas, na conduta da nossa vida nesta terra. Então, pelo contrário, Deus ele falou, Samuel, ouve a voz do povo, ouve a voz dos anciões, tudo que eles estão te pedindo, vocês estão rejeitando a mim, né? Mas antes de dizer isso, nosso Deus, ele falou, mas fala uma coisa para o povo. É isso que eles querem mesmo? É isso que eles estão pedindo? Eles querem um rei mesmo? Eles querem ser guiados por homens? Eles querem ser guiados como outras nações? Tá bom, mas eu vou mostrar para eles como eles vão padecer nas mãos desse reinado. Então Deus começa a falar, fala para o povo, Samuel, que quando esse rei começar a liderar eles, vai ser desta forma. Vai tomar as vossas filhas, esse reinado vai tomar as vossas filhas, vai tomar os vossos filhos, quer dizer, vai mexer na família. A pior coisa que tem, irmão, quando mexe com a nossa família. A pior coisa que tem é quando mexe com nossos pais, mexe com nossos filhos. Então aquele rei, a primeira coisa que ia mexer era com a família. Iriam tomar as filhas e os filhos. Outra coisa, fala para o povo que eles vão tomar
o reinado dessa pessoa que vai estar sobre vocês vai tomar o melhor do vosso campo. Vai tomar as vossas servas e os vossos servos. Vai dizimar as vossas sementeiras. Quer dizer, vocês vão plantar, mas quem vai ser o dono vai ser o rei. Parece que nesta época, nós estamos vivendo a mesma situação. Parece que não mudou nada o reinado hoje, a presidência hoje. Nós trabalhamos e parece que nós pagamos mais imposto do que recebemos dinheiro na nossa vida. Verdade. Tudo, acho que para nascer, viver e morrer, tudo pagamos imposto. Quer dizer, há um reino, há um governo acima de nós que toma tudo que nós temos. Mas nós temos uma certeza, nós temos um reino acima desse reino aqui da terra. Nós temos um governo sempre eterno que sempre vai guiar nossas vidas diante desse reinado. Então ele falou, esse reino vai dizimar, esse governo, esse rei vai dizimar a vossa semente, vai dizimar o vosso campo e vocês vão ser servas e servos. Por fim, Deus ele falou assim, ó, vocês vão se lamentar por causa do vosso rei, que vós mesmos escolheis. Lembra que eu falei no começo? A escolha. Muitas vezes nós escolhemos coisas que nos fazem sofrer, que nos fazem ficar impacientes, que nos fazem perder a visão das coisas de Deus. E Deus ele abriu a cartilha e falou, o povo vai viver desta forma. E tem uma coisa, vocês merecem aquilo que vocês estão pedindo. Né? E falou assim, tem uma coisa, mas não vou responder naquele dia. Deus falou que não iria responder. Quando a Bíblia fala dizimar, significa que aquele reino ia fazer o quê? Ia assolar o povo. Aquele reino ia arruinar o povo, ia destroçar, ia devorar o povo. E com certeza é isso que ocorreu naquela época. E o povo, mesmo assim, ele não quis ouvir. O povo teimou. Irmãos, parece que isso se repete na nossa vida. Nós somos muitas vezes teimosos. Deus fala, fala, fala. E parece como não estivesse falando conosco. E ali o povo teimou. O povo não quis ouvir Samuel, né? E Deus fala mais uma vez, Samuel, escute a voz do povo e constitui-lhes um rei. Você percebeu que tem coisas que nós pedimos insistentemente ao nosso Deus que nos leva à destruição? Você que está me ouvindo, você já percebeu que tem coisas que você pede persistentemente a Deus e são coisas que futuramente podem te levar à destruição? Tem coisas que podem nos levar, porque essa mensagem é um contexto geral. Eu estou incluso nessa mensagem. Sim. Tem coisas que eu quero forçar. Muitas vezes nós somos igual Balaão. Deus que está querendo dar o livramento e nós estamos batendo na jumenta. Anda, jumenta. Anda, e nós queremos forçar a porta, queremos forçar a barra, choramos, se esgoelamos, fazemos pirraça. Então isso é nosso. Porém não é para ser assim. E por isso muitas vezes tem petição nossa que nos leva à destruição, porque nós insistimos naquilo e Deus fala assim, você quer isso? Então toma, meu filho, toma, é seu. Você vai se virar, você não quer mais minha liderança, você não quer mais minha vontade, você não quer mais ser guiado pela minha luz divina, então faça a tua vontade, está aqui, é seu. Deus vai e faz. Você já percebeu que tem coisas que nós pedimos insistentemente a Deus que nos leva à infelicidade? Irmãos, não está escrito no gibi, como diz o ditado. Tem muitas pessoas infelizes, principalmente no caminho de Deus, e não eram para estar infelizes. Verdade. Eu sei que a vida não é somente alegria e um sorriso colgate, mas tem muitas pessoas infelizes. E não é por causa da pandemia, não. É por causa de escolhas erradas, de decisões erradas. E muitas vezes isso nos traz infelicidade. Verdade. Você percebeu que tem coisas que nós pedimos insistentemente, persistentemente a Deus, que tira a nossa paz. Ao invés de nos dar paz, alívio, tira a nossa paz. Você percebeu que ao invés de trazer alívio para nós, isso nos traz o quê? Um fardo.
Tem pessoas, irmãos, que estão carregando o fardo no caminho de Deus. Muitas vezes fardo que não carregava quando não estava no caminho. Parece que tem pessoas que eram melhores quando não estavam no caminho do que estando no caminho. Por quê? Por causa de decisões erradas. Muitas vezes não no caminho, não tomava tais decisões. Então tem decisões que nos levam à infelicidade, que nos levam a carregar um fardo pesado. Você percebeu que tem coisas que nós pedimos insistentemente que nos escravizam? Tem muitas pessoas escravizadas no caminho de Deus. E Deus, nessa noite, Ele quer dar o alívio para você. Deus, Ele está oferecendo para nós uma direção segundo a palavra, porque Ele quer ser o nosso rei. Ele está acima de qualquer reinado deste mundo, irmão. Ele está no controle de tudo e Ele é o controle de tudo na nossa vida. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos agarrar isso como Jacó agarrou aquele homem, agarrou aquele ano. Precisamos agarrar isso. Deus é o rei da minha vida. Deus reina a minha vida. O povo não queria mais o reinado do nosso Deus. Infelizmente, todo ser humano é escravo das suas próprias vontades. Infelizmente, todo ser humano é escravo das suas próprias vaidades. Nós, muitas das vezes, somos, independente se eu sou pastor ou não, hoje estou como pastor, muitas vezes eu sou muitas vezes escravo das minhas próprias vontades. Muitas vezes eu sou escravo da minha própria vaidade. Somos vaidosos. Nós somos muito vaidosos, nós somos egocêntricos, nós somos passionais, nós somos gananciosos. O povo ali foi um povo vaidoso. O povo israelita, naquele contexto, foi um povo vaidoso, foi um povo egocêntrico, foi um povo passional, foi um povo ganancioso. Não queremos mais o reinado de Deus, nós queremos homens reinando sobre nós. Verdade. E Deus, irmãos, isso não mexeu com Deus. Deus falou, dá, Samuel, dá para eles querem. É isso que eles estão pedindo. Por isso que o tema nessa noite é cuidado com aquilo que você pede. Porque muitas vezes pode nos levar à ruína. Nós pensamos saber o que é o melhor para a nossa vida e para o nosso futuro. Todos nós somos assim, né? Muitas vezes oramos exatamente pelo que nos levaria à destruição. Eu quero dizer nesta noite que o nosso grande Deus Jeová, Ele sabe disso. Sabe por que Ele sabe? Porque Ele vê o quadro todo. Ele vê o quadro inteiro da nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para um quadro e nós enxergamos só umas coisinhas e colocamos defeito. Deus, Ele enxerga o quadro todo e entende o quadro da nossa vida. E Ele deseja que as nossas orações se harmonizem com a vontade dEle. Amém. Preste bem atenção, Ele quer que o seu pedido, com o meu pedido, que o nosso pedido no contexto geral se harmonize com a vontade dEle. E naquele contexto dos israelitas, o pedido do povo não estava harmonizado com a vontade de Deus, porque não era o que Deus queria. Não era a vontade de Deus. Deus não queria sair da liderança. Porque Ele quer ser o supremo. Nosso Deus, Ele é singular. Ele não é 2, não é 3, não é 4. Ele é único, Ele é verdadeiro. Então Ele não é substituído. Então você que está me ouvindo aí, se você está fazendo um pedido aí que você está vendo já que está dando um resultado que não é para dar, então tome cuidado. Se você persistir, Deus vai até permitir você conseguir essa situação. Porém, isso pode te levar à infelicidade, pode te levar à destruição, à ruína, pode te deixar você infeliz. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Ele quer que a luz dele continue iluminando o seu caminho para que você chegue a horizontes que Ele está te guiando para ir. Amém? No caso do israelita, o conselho algum, nem o mesmo... as instruções de Deus através de Samuel pôde convencê-lo. Irmão, tem coisas que não nos convencem, nós somos teimosos demais. Nem o conselho de Deus dado através de Samuel, olha, as vossas filhas vão ser tomadas, vossos filhos vão ser tomados, esse rei vai mexer com a família de vocês, vai colocar os filhos na guerra.
Eles vão servir o exército do rei. Eles vão sofrer, o campo de vocês vai ser do rei. Vai ser tudo do rei. Mesmo assim, vocês querem esse reinado? Queremos, Samuel, esse reinado. Deus fala, toma esse reinado, é seu. Então o povo tem o que merece. Então Deus, irmão, Ele faz de tudo para nos convencer. Porém, quando nós somos teimosos, Ele faz a nossa vontade e assim nós vamos viver segundo aquilo que nós pedimos. Então, afinal, o rei que eles pediram, Deus deu para eles. Mesmo sabendo que aquilo se tornaria, na verdade, um fardo para o povo, assim mesmo Deus deu. Para muitas pessoas, Deus tem permitido muitas coisas, mesmo sabendo que aquilo pode se tornar futuramente, nosso futuro pode ser amanhã, pode se tornar um fardo pesado. Deus fala, toma. E aí muitas vezes acontece coisa errada, nós começamos a colocar a culpa em Deus. Deus, por quê? Só que nós devemos ter em mente, irmãos, que é o nosso pedido. Nosso pedido, nós somos muito teimosos. Nós pedimos com teimosia. Verdade. Ditado Verdade. popular, cada um tem o que merece. Amém, irmã Kelly? Amém. Eu tenho o que eu mereço. Nós temos o que merecemos. O povo teve o que eles mereceram, o que eles pediram, o que eles escolheram, o que eles decidiram. É assim também é a nossa vida no contexto geral, enquanto estivermos vivendo nesta terra. Conclusão nessa noite. Nós temos o Espírito de Jeová, nosso Deus, nós temos o Espírito do teu Filho Jesus que clama, Abba Pai, que pode nos guiar nas nossas orações, nos nossos pedidos. Devemos ter isso em mente. Nós temos o Espírito que nos ilumina, que nos guia, que nos mostra o caminho, que nos revela quando nós estamos tomando uma direção que não é a direção de Deus, que não é a vontade de Deus. Para quê? Para nos livrar do sofrimento, para nos livrar da ruína, da queda. Nesta noite, peça para Deus que sempre o ajude a orar segundo a vontade dele para a sua vida. Lembra da oração de Jesus? Quando vocês for orar, ore, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. E muitas vezes, irmão, por nós sermos egocêntricos, sempre nós vamos querer a nossa vontade. E é aí, você, que nós quebramos muitas vezes a cara no caminho de Deus. E não era para ser assim. Amém? Verdade. Busque sabedoria na Bíblia. Busque sabedoria na palavra de Deus, nas Escrituras. Ore como Jesus orou lá no jardim de Getsemane, dizendo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. A princípio, Jesus ele queria que passasse aquele cálice, porque é a vontade de todo ser humano. Não quero passar pelo sofrimento, pela luta, pela provação, mas ele entendeu que aqui era um processo da vontade do Pai. E falou, todavia, faça a tua, seja feita a tua vontade. E Deus deixou de fazer? Deus não o livrou da cruz. Porém, depois da cruz, Deus deu a Jesus um lugar de glória à direita dele. Aleluia. Então, depois daquilo que nós podemos estar passando segundo a vontade de Deus, irmãos, por ele não fazer nossa vontade, não fazer a vontade dele, Deus tem um lugar de glória para cada um de nós. Deus, então, ele trabalhará em seu coração para você aceitar a vontade dele, mesmo que não seja o que você julgava desejar. Então, Deus vai fazer segundo a vontade dele. A partir de hoje, vamos orar correto. Nós oramos muito errado, irmãos. Infelizmente, eu estou já há 25 anos, 26 anos no caminho de Deus, e muitas vezes eu oro ainda erroneamente. Eu acho estou há 40 e também erro. Eu acho que é só eu. Você também, Kelly? Não, também erro. Também preciso aprender, ser ministrada todos os dias. Todos os dias. Vira e mexe, nós estamos errando na direção, nós estamos orando na direção errada. Ou jogamos várias flechas, né? E ficamos perdidos. Deus, o que eu pedi mesmo? Não tem pessoas que fazem uma lista de oração para Deus, de repente esquece até aquilo que pediu, porque pediu tantas coisas no caminho errado, e Deus
Mas você não sabe o que você quer da sua vida. E Deus quer nos dar uma direção. Amém. Então, a partir de hoje, ore para entrar num relacionamento. Tem muitas pessoas que estão sofrendo no caminho de Deus porque não oram mais para entrar num relacionamento. Que saudade que eu tenho daquele tempo nosso, de 20, 25 anos atrás, mano, Kelly. Para namorar, nós orávamos, pra né? Tudo. Para Pra tudo. tudo. Para tudo. E, infelizmente, mudou os tempos, né? Mudou-se os tempos, mudaram-se as pessoas. Mudaram do costume de Deus para o seu próprio costume, da sua vontade. Eu lembro que nós orávamos para orar, para namorar, orávamos para noivar, orávamos para casar, para entrar em algum relacionamento, nós orávamos. Por que hoje o povo está sofrendo? Porque entra um relacionamento de cara aberta, de corpo, alma e espírito, se frustram, quebram a cara e ainda no final Deus é o culpado. Ou o diabo é o culpado. Mas nunca é a pessoa. A pessoa nunca assume, eu sou o culpado. Eu fui lá no Tinder e cliquei lá e arrumei um relacionamento e nem conheci a pessoa, já trouxe para morar para minha casa, irmãos. Eu conheço história que a pessoa, num clique, é Tinder. Eu não conheço muito esses negócios, não, graças a Deus, né? Porque minha esposa ia pegar eu depois, misericórdia. Mas quem está ouvindo conhece. Né? Um clique só, irmão, você consegue um relacionamento assim, ó. E tem pessoas que entram nessas coisas aí, nos dias atuais, e já conhece, se ela é do outro estado, já liga, já manda mensagem, já vem morar comigo. Aí fica escravizado, aí não conhece que a pessoa usava droga, era um beberrão, não queria saber do que de Deus, aí a vida se torna um inferno, porque não pediu a direção de Deus, não conheceu a pessoa. Então, o conselho que eu dou nessa noite, ainda vale, viu? Ore para entrar em um relacionamento que vai ser melhor para o seu coração. Isso é o que Deus quer para nós. Ore para se aliançar em uma sociedade. Tem pessoas que fazem aliança, irmão, assim, ó, aí depois quebra a cara. Porque aí começa a reclamar, né? Mas eu fiz sociedade com fulano me roubou, fulano me trapaceou, fulano agiu como os filhos de Samuel, né? Roubou peita e começou a me roubar por debaixo dos panos, porque não orou para... Irmão, para entrar na sociedade hoje não é fácil não, viu? Quer dizer, nunca foi fácil, né? Cada vez mais difícil, né? Infelizmente, cada vez está mais difícil. Ore para fechar um negócio. Muitas vezes nós queremos fechar um negócio do dia para a noite e muitas vezes não dá certo, nós quebramos a cara. Devemos orar para Deus nos dar uma direção. Amém? Amém. Para morar em um lugar onde você não vai correr risco de desmoronamento. Tem pessoas que vai morar em lugar, foi Deus que me deu, mas corre risco de desmoronamento, de alagamento, de integração de posse. Aí depois começa, ó céu, ó terra, por quê? Porque não orou. Deus quer dar direção para todos nós. Mas tá difícil, pastor, no dia de hoje, eu não tenho dinheiro, tudo bem, né? Eles conhecem, porém, Deus ele quer ser o seu guia, Deus quer ser o seu rei, Deus ele quer ser o seu governo, Deus quer iluminar seu caminho, para você tomar um caminho, um rumo certo, né? Ore para o emprego, que não tire você, né? Que não tire o seu tempo de Deus. Irmãos, tem pessoas que oram para emprego, oram para Deus, para o emprego, e esse emprego tira ela do reino, tira ela da vontade de Deus, tira ela do tempo de Deus. E ela começa a viver o seu tempo. Agora, eu sou o líder da minha vida. Aí não vai mais para a igreja, aí não lê mais, não faz mais nada das coisas de Deus, não tem tempo mais para a família. Aí o que acontece? Aí começa a ir para o caminho da ruína e vai tombando. Aí depois quer colocar a culpa em quem? Ou em Deus ou no diabo, mas nunca em si próprio. Então, irmão, tudo nós precisamos pedir corretamente. E nós precisamos aprender. Eu preciso aprender cada dia mais. Estou aprendendo até hoje, como diz a irmã Kelly, até hoje estamos aprendendo. E vamos dar nossas gáfias, vamos dar nossa gáfia. Vamos falhar no nosso pedido? Vamos falhar no nosso pedido, mas vamos tentar, vamos continuar tentando, insistentemente, pedir a Deus coisas corretas.
coisa que não vai nos escravizar, que não vai nos trazer infelicidade, que não vai nos trazer falta de paz, coisa que não vai nos trazer fardo. Deus não quer isso, irmão. A Bíblia diz que Jesus ele nos dá um fardo leve, tranquilo. Deus não quer que você venha viver com um fardo pesado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, peça com fé, mas peça com sabedoria. Amém. Deus estava nem aí que o povo não quis mais ele. Irmão, você acha que Deus está ligando? Se amanhã eu não quiser Deus, você acha que Deus vai sair da posição dele de Deus? Jeová vai... Ele continua sendo Deus, né? Tem uma música, né, que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? Então a posição dele é a mesma. Então é nós que precisamos dele sempre. Amém? Então nessa noite o tema foi cuidado com o seu pedido. O povo pediu errado. Nós merecemos aquilo que pedimos muitas vezes. E Deus nos permite que nós venha a ter. Então, todo cuidado é pouco, como diz o ditado. Amém? Então nós somos das nossas escolhas. Então precisamos escolher na direção de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Pai, seja feita a tua vontade. Amém? Amém. Que o nosso Deus venha continuar nos fortalecendo, nos dar da graça dele, né? Iluminando o nosso caminho com a luz divina dele, que é maravilhosa, a luz divina de Deus, irmãos. Não tem coisa melhor. Amém. Muitas vezes faltam-nos palavras para falar sobre esse Deus. É coisa linda, irmãos. Verdade. Desde quando nosso Deus é de fato maravilhoso. Desde quando, como diz o ditado, eu vi por aí, desde quando entreguei minha vida para Jesus, entreguei para Deus, eu não pequei mais tranquilamente. Isso mesmo, nunca mais pequei em paz. Nunca mais fiz nada em paz. Parece que tira a nossa paz. Por quê? Porque o Espírito da nossa vida e nos conduz para a luz. Nós temos um espírito de luz na nossa vida. Nós estamos aqui como... Não é por falta de direção que nós pecamos, é por falta de obediência. Amém, é isso mesmo. Falta de obediência. Foi assim que aconteceu, né? Com Adão e Eva, né? Exatamente. Deus deu a direção, Deus falou. O que Deus fala, irmão, não precisa nem de interpretação. Deus falou, olha, toda as árvores é tua, porém, do conhecimento, do discernimento, não toque naquilo. Então não precisava, olha, porque se tocar... Não, Deus foi taxativo, foi reto. Sim. Foi reto, não toque, senão vai morrer. Então Deus é assim, irmãos. Na palavra não precisa de ficar explicação, ela se interpreta por si só. Sim, a palavra fala por si só, né? Amém. E que Deus venha continuar. Você fez menção de uma coisa muito poderosa, né? Veja só como são as coisas. O homem poderia usufruir de 99,9% do jardim. Né? Sim. Deus falou para ele que só havia uma árvore na qual ele não podia tocar. E foi justamente naquela árvore que eles foram tocar. Né? É como criança. Criança não é assim? Se você quiser que uma criança faça alguma coisa, é só dizer para ela, não faça. Não é? Fala para uma criança, não toca ali. É exatamente lá que ela vai tocar. Diga para ela, não mexa naquele objeto. É exatamente lá que ela vai tocar, né? E sobre isso eu costumo dizer assim, em função do que fez Adão e Eva, fomos expulsos do paraíso antes mesmo de poder estar lá, né? Fomos expulsos do jardim da inocência antes mesmo de poder estar lá. Agora só nos resta sair do jardim de infância. Amém. Né? Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, né? Precisamos parar de agir como menino, como menina, né? Precisamos ter postura, maturidade cristã,
né? Encarar os nossos erros, assumir as nossas responsabilidades, né? Reconhecer o quanto nós somos miseravelmente falhos, né? Assim como Deus usou você. Eu acho que na última live eu falei sobre isso. Eu disse que as pessoas são assim. Elas costumam dizer, Deus é bom e o diabo não presta, mas elas esquecem de acrescentar que o homem é falho. Né? De fato, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. O diabo não presta, sim, o diabo não presta. O diabo não toma banho, sim, ele não toma banho, ele é sujo, entendeu? Mas nós somos falhos, né? Nós somos atraídos para ou pelo pecado por causa da natureza de Adão que ainda existe em nós. Então, nós precisamos admitir isso. Reconhecer essa nossa falibilidade, essa nossa inclinação, aprender a lidar com essa nossa predisposição para o pecado, né? Agir de modo que a natureza de Cristo em nós tenha prevalência, né? Que a natureza de Cristo em nós prevaleça sobre a nossa natureza de Adão, né? Acredito que é isso. Muito bom, muito bom. Palavra boa e digna de toda aceitação. Melhor do que eu imaginava. Foi muito bom, meu amigo. Foi muito bom. Por favor, fica à vontade, fica à vontade. Se você ainda tem alguma coisa para falar, fica à vontade. Quero fazer uma oração. Pois não, eis-nos aqui. Amém, eterno Deus, grande Deus Jeová, nós te louvamos por este momento tão peculiar, este momento tão único na nossa vida, pois nós não sabemos o que acontecerá conosco daqui a pouco e nem o amanhã, pois está nas tuas mãos. Louvo o teu nome, Deus amado, pela direção da palavra. Senhor, nos ajuda a não te rejeitar, a não abandonar os teus caminhos, seus preceitos, a sua vontade. Eu espero, Deus, que aqueles que ouviram essa mensagem, Pai, digna de louvor ao teu nome, venha, Deus amado, direcioná-las a pedir, Deus amado, de forma correta aquilo que esteja na tua vontade, no teu querer, Pai amado. Senhor, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo o entendimento no coração de cada irmão e irmã, cada um que estão escutando essa live nesta noite. Deus, te peço que a paz do Senhor, tuas mãos permaneçam sobre nós, sobre a vida da nossa irmã Kelly, missionária, sobre o Gênio e seus filhos. Abençoa, Pai, todos que estão na live, que o Senhor continue abençoando, dá uma boa sexta-feira, Deus amado, dá uma boa sexta-feira para todos, um bom final de semana, para a glória do teu nome, que o Senhor venha continuar sendo o rei, continuar sendo o líder, o governo de cada uma das nossas vidas, que a sua luz divina venha direcionar nós para a tua vontade e para o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmã Kelly. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meu amigo. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando. Abençoe também a sua casa cada vez mais, porque eu sei que a sua casa já é abençoada. Esse cantinho aí é um cantinho do céu. Que o Senhor possa te recompensar. Obrigada, viu? Obrigada pela consideração, por ter se permitido ser o arauto de Deus essa noite em favor das nossas vidas. Deus falou com certeza ao nosso coração. Amém. Obrigada. Amo vocês. Fica com Deus. Paz. Gente, meu Deus, como assim? Né? Como Deus fala, como Deus é maravilhoso. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não cessa de falar conosco, né? Como Deus faz questão de nos ajudar a entrar pelo caminho perfeito, a andar pela vereda da justiça, né? Se não fazemos, é por conta de nossas irresponsabilidades, por conta do fato de que nós temos dificuldade em assumir determinados compromissos, sem os quais, sem estarmos comprometidos com tais, né, responsabilidades, nós realmente não poderemos chegar ao centro da vontade de Deus. Eu fiz aqui algumas anotações, como de costume, e eu quero comentar com vocês sobre tudo que Deus falou, um pouco, né, para que isso fique enfatizado em nosso coração, que o Espírito Santo se encarregue de nos fazer lembrar na hora oportuna de tudo aquilo que Deus falou conosco esta noite. Eu fiz aqui as minhas anotações, como Deus falou por intermédio do pastor Alex, né? O tema da palavra de hoje foi cuidado com o seu pedido. E Deus falou que tudo na nossa vida é resultado das nossas escolhas. Eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu gosto de falar, que é assim, né? Se você não fizer as suas escolhas, alguém vai fazer por você.
De qualquer modo, a responsabilidade é sua. Quando você decide não fazer uma escolha, você fez uma escolha. Você escolheu não se comprometer. Você escolheu não assumir um compromisso, não se posicionar, não se colocar de forma pontual naquela situação. Significa que o que vier de lucro ou prejuízo, né, é tudo por sua conta e risco, porque cabia a você tomar uma posição e você não fez. Então, tome cuidado, faça as escolhas certas. E a melhor forma de fazer a escolha certa é seguindo a direção de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Quando Deus nos dá uma direção, Ele tem por objetivo nos levar ao centro da sua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu gosto de falar que não existe a menor possibilidade de você não se familiarizar com a vontade de Deus. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo de Deus, mas não com a vontade. E também com o modo como a vontade de Deus vai se manifestar na nossa vida, com o processo em si. Porque para a vontade de Deus se manifestar na nossa vida, é necessário que haja um processo, né? E geralmente esse processo não é indolor. E a gente não quer passar, a gente não quer sofrer, né? Mas Jesus falou assim, lá no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu gosto até de brincar que tem uns irmãos que eles falam assim, olha, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ponto. Ele está dizendo, eu já tenho essa situação sob controle. É só você fazer o que eu disser e vai dar tudo certo. Eu sei o que eu estou falando. Quando Deus nos dá direção, Ele está dizendo, eu sei o que eu estou falando. Eu conheço os inimigos que você vai encontrar pelo caminho. Eu conheço os obstáculos que você vai achar pelo caminho. Eu conheço as muralhas que você vai ter que saltar pelo caminho. Então, você segue a minha direção e você vai chegar ao centro da minha vontade. De lá, vai dar tudo certo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O povo de Israel tinha a hierarquia, mas eles queriam a monarquia. Eles tinham a hierarquia, mas eles queriam a monarquia. E por quê? Porque os povos vizinhos tinham. E daí, essa coisa de todo mundo tem, você não é todo mundo, você é você, e você é único. Para que esse negócio, minha colega tem, minha tia tem, meu papai tem, meu papagaio tem, minha vizinha, não, não, pelo amor de Deus, queira só aquilo que Deus tem em mente para você, porque tudo que Deus faz para nós, toda a bênção que Deus reserva para nós, pode-se dizer que é personalizada. Tem a sua cara, tem o seu número, tem o seu jeito, tem o seu formato. Por que querer uma bênção que não é sua? Por que querer algo que Deus não preparou para você? O que Deus tem para você é bem melhor. Pode não ser maior, porque Deus não está competindo com ninguém, né? Pode não ser maior, mas é melhor. Foca no céu, foca na vontade do Pai. Deus está dizendo para você, olha só o que eles fizeram a preferir a monarquia à hierarquia. Presta atenção. Na hierarquia, Deus estava oferecendo para eles o seu reino. Mas eles queriam a monarquia. E na monarquia, eles estavam dando o reino deles para o rei, para o homem. E Deus está mandando eu falar para você, pelo amor de Deus, me escuta, não sai daí não, tá? Eu estava ouvindo essa semana uma reportagem, acompanhando uma reportagem de um jogador profissional de videogame, ele disse que ele fez uma live de quase 40 horas, só daqui só tem 1h30. Segura aí, em nome de Jesus, recebe que é de graça. O que acontece? Deus está falando assim, eu estou te oferecendo o meu reino, e você está preferindo dar o seu reino para outra pessoa. É isso que você está fazendo. Quando você decide não seguir a direção de Deus, quando você decide querer só porque o vizinho tem, só porque a colega tem, só porque o fulano tem, o que você está fazendo? Você está preterindo o reino de Deus. É loucura, isso é loucura, é sandice. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, receba oração de fogo agora. Seja liberto dessa loucura. Você está abrindo mão do reino de Deus. Irmã Kelly,
O que, que tem de tão extraordinário no reino de Deus? Eu não vou nem te contar. Não vou nem te falar. Você vai ter que descobrir. Para descobrir, vai ter que fazer essa escolha certa. O que eu posso dizer para você é que não é o reino do céu. É o reino dos céus. Dos céus, no plural. É muito reino, irmão. Vai abrir mão disso daí? Você vai realmente abrir mão de tudo isso Deus está dizendo para você? E pior, para depois oferecer o seu reino para uma outra pessoa. Ou seja, você vai ficar sem reino de Deus e sem reino seu. Você vai ser uma pessoa completamente desreinada. Se é que essa palavra existe, não existe, inventei agora. Você vai abrir a mão de tudo, porque quando a gente abre mão do que Deus tem para nós, futuramente, fatalmente, a gente acaba perdendo até aquilo que a gente já tem. Verdade. Foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. Não faça a mesma coisa. Não faça a mesma coisa. Deus está dizendo, eis aqui o meu reino para você, eu estou te oferecendo o meu reino. Na hierarquia, você tem acesso, você tem direito a tudo que há no reino. Eu não sei dizer ao certo, mas parece que na Inglaterra é assim. Tudo que tem lá é da rainha. Tudo. Você compra uma casa, e aí depois de 100 anos que aquela casa está sobre sua posse, ela volta para a rainha. Tudo é da rainha. É isso que acontece quando a gente prefere o reino dos homens. Até o que é seu não é seu. Até aquilo que você acha que é seu. Um dia alguém chega e leva e toma. E Deus está falando assim, o meu reino é eterno. E quando eu der ele para você, ninguém tira ele de você. Só se você o entregar para alguém, mas ninguém tira ele de você, porque no que depende de Deus, ele vai ser seu para sempre. Você vai entrar para a eternidade, já sendo possuidor, já sendo coparticipante desse reino. Não abra mão do que Deus tem para você, para ter aquilo que o outro tem. Porque senão você vai perder até aquilo que você já tem. Deus está mandando dizer para você. Outra coisa. Cuidado com o seu pedido. Gente, eu fui lá no terceiro céu e voltei. Presta atenção. Se Raquel soubesse que ela ia morrer de parto, ela não teria dito assim, dai-me filhos, senão eu morro. Deus deu os filhos e ela morreu. Presta atenção. Presta atenção. Eu conheci uma irmã que ela disse assim, Senhor, eu quero fazer a tua obra, e para fazer a tua obra eu pago o preço que eu precisar, nem que eu fique numa cadeira de roda. Dias depois ela teve um derrame. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dai-me filho, senão morro. E ela morreu. Ela teve o filho e morreu de parto. Ela não viveu para criar aquele filho. Deus está falando para você, deixa de loucura. Pelo amor de Deus, para de ficar fora da casinha, vai orar. Se você não sabe o que pedir, vai orar, pelo amor de Deus. Antes de você formalizar uma oração, sabe o que você faz? Pensa, repensa, revisa, revisa, revisa e depois você formaliza. Porque, irmão, de verdade, pediu, tá pedido, não adianta ficar arrependido. Aí você vai dizer assim para mim, poxa, mas se Deus sabia que ia me fazer mal, por que foi que ele me deu? Eu vou dizer para você. O meu marido, ele tem uma técnica estranha, sabe? De ensinar os filhos. Aqui em casa era assim. Eu ficava tomando todo cuidado para os meninos não colocar a mão na tomada. Só que toda vez, quando eu dava por mim, eles estavam lá, pondo a mão na tomada. Aí eu corria, quase perdia a minha alma, salvava a criança. Aí um dia o Jesus falou, não vai impedir, deixa ele colocar o dedo lá. Eu disse, não, o menino vai morrer, deixa ele pôr o dedo lá. Aí ele pôs o dedo, levou um choque, nunca mais colocou o dedo na tomada. Então, às vezes, Deus deixa, sabe? Deus dá aquilo que você pediu, que é para te ensinar. Tratamento de choque. Deus está mandando falar para você. Às vezes, Deus dá aquilo que você está pedindo mesmo, sabendo que você vai ficar arrependido, para te dar um tratamento de choque. E tá aí, irmãos. Tá aí uma coisa que Deus me ensinou. Todo ser humano, ao longo da sua vida, da sua existência, precisa levar pelo menos um choque. Pelo menos uma vez, o choque de realidade. Um choque de realidade. Aí Deus dá o que você queria. Você descobre que foi a pior coisa que você poderia ter pedido para Deus. Verdade. E aí, nesse momento,
Se você tiver a humildade, você vai pensar e vai dizer, bem que Deus falou. E eu não dei ouvido. E se você for inteligente, você vai aprender a lição e não vai repetir o erro. Porque errar é humano, de verdade, mas repetir o erro é burrice, né? Já não é uma coisa para um ser humano, para um ser racional, pelo amor de Deus, né? A nossa cabeça não está aqui em cima do pescoço para separar as orelhas, está aqui para a gente pensar. Não é só orar, tem que pensar também, tem que refletir. Deus gosta de trabalhar com pessoas inteligentes. Usa a inteligência que Deus te deu, e não é pouca não, são 10. Coloque e usa aí, pelo amor de Deus. Para de errar, para de tropeçar. Está errando, está tropeçando frequentemente. Por quê? Porque está no caminho errado, não está na direção certa. Então, pelo amor de Deus, zera tudo e começa tudo de novo. Porque assim você vai ter alguma chance de acertar e vai dar certo. Porque quando Deus está no controle, até o que deu errado dá certo. Outra coisa que eu marquei aqui para vocês. A gente tem que tomar cuidado para não levar as coisas para o lado pessoal, né, meu amigo? Amém. Samuel estava levando as coisas para o lado pessoal. E Deus precisou falar para ele várias vezes, não é sobre você, é sobre mim. Não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Sabe que isso me ajuda muito quando eu vou pregar por aí? Porque tem uma coisa que acontece, pelo amor de Deus, se alguém souber, né, se alguém tiver uma explicação, por favor, me ajuda. Tem uma coisa que acontece de vez em quando comigo, que é assim. Eu não conheço a pessoa, nunca ouvi falar dessa pessoa, aí ela entra em contato comigo, ela me agenda para ir na igreja dela para pregar, chega lá, ela me maltrata, me despreza, me distrata, me desrespeita, né? E eu fico pensando, meu Deus, eu não pedi para vir aqui, eu não me ofereci para vir aqui pregar. Ela procurou por mim para que eu viesse até aqui. Mas aí eu penso, não é a mim que ela está desprezando, ela está desprezando aquele que me enviou. Ela está desprezando a palavra daquele que me enviou. Ela está rejeitando a minha pregação, mas a minha pregação não é a minha palavra, a minha pregação é a palavra de Deus. E aí eu volto em paz para casa. Inclusive, nessas igrejas, eu vou falar uma coisa para vocês, é onde eu mais prego, porque eu penso assim, bom, como eu imagino que eu não vou ser convidada de novo, deixa eu pregar tudo para não ter que voltar aqui para terminar o que eu comecei e deixei pela metade, sabe? Então, em nome de Jesus, não leva nada para o pessoal, não vale a pena. Aí Deus falou também, estou acabando, sobre a importância da família, gente. A família é tudo. Sempre. Sabe? Deus no céu, Deus na terra e depois dele, a família. No final, é só a família que fica com você, sabe? Mesmo te maldizendo, mesmo falando mal de você, mesmo, às vezes, te afligindo, te maltratando, sabe? É claro que existem as exceções, né? Tem umas famílias aí que só Jesus na causa, né? Mas, em geral, a família, gente, é uma bênção, a família é uma bênção. Eu tenho dito aqui um pouquinho em cada live, a família é a melhor equipe que existe. Amém. A família é a melhor equipe que existe. Os maiores projetos de Deus foram executados por família. Haja vista a restauração dos muros de Jerusalém. Haja vista a construção da arca. Quando você encontra projetos grandiosos na Bíblia, sempre há na construção uma equipe formada pela família. A família é a melhor equipe que existe, ou não. Depende de cada membro da família. Depende de como cada um vê a sua família, o membro da sua família. E de tudo isso que eu poderia dizer sobre a família, uma coisa que eu mais gosto, até coloco muito isso no meu status, no meu stories, é que o homem é assim, olha, o patrimônio da humanidade é o homem é o patrimônio da humanidade. E o patrimônio do homem é a família. O patrimônio da humanidade é o homem. E o patrimônio do homem é a família. Então não faça nada que coloque em risco a vida da sua família, a saúde da sua família, o bem-estar da sua família. Gente, eu não preciso ficar aqui contando história da carrochinha, não. A Bíblia tem respaldo para tudo que nós estamos falando. Achei o exemplo perfeito.
A Bíblia diz que quando Jacó decidiu ter um encontro com Deus, ter um particular, né? Com Deus, não é um encontro. Ele não sabia ainda que ele ia ter um encontro, ele queria ter um particular. Depois de 20 anos, voltando para a casa do pai, ainda apavorado pela ideia de que o irmão poderia matá-lo, porque ele sabia que o irmão tinha sangue no olho. Ele estava 20 anos, olha como ele conhecia o irmão dele. 20 anos depois, ele ainda estava com medo. Então ele decide ter um particular com Deus. Só que a Bíblia diz que antes dele ter esse particular com Deus, ele volta para o vale e deixa a sua família num lugar seguro. Porque ele queria garantir que aquilo seria só entre ele e Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, bom, eu não sei, vai que Deus decide me fulminar, né? É melhor eu deixar a minha família num lugar seguro. Eu não vou envolver a minha família nisso. Gente, tem que ser muito homem para isso. Sabe? E lá, diante de Deus, ele poderia ter levado a família e pensar assim, eu vou levar a minha família, porque se eu tiver com a minha família, Deus não vai me aborrecer, Deus não vai me ferir. É assim que as pessoas pensam, sabia? Vou contar uma história para vocês. Posso contar, meu amigo? Pô, estamos aqui. Eu orei por uma moça certa feita, e ela já tinha acho que 2 ou 3 filhos. E aí Deus pisou para ela e falou, eu vou te dar mais um filho. E na hora ela ouviu, foi simpática, Miss Brasil, sabe? Assim, ai, amém, missionária. Quando ela desceu as escadas, ela saiu falando para a colega dela, mulher doida, já tenho 2, 3 filhos, para que eu quero mais um filho? Deus me livre, meu casamento está quase acabando, para que eu vou arrumar um filho agora? Passou. A coisa no casamento foi piorando, foi piorando. Com o passar dos dias, além do casamento piorar, Deus começou a dar visões para ela, dizendo para ela que ia levar ela. Aí ela disse que num dado momento ela pensou, já sei, vou engravidar, porque assim Deus não vai me levar. Vou engravidar, porque assim meu marido não vai me deixar e Deus não vai me levar. Gente, querer dar a volta em Deus, pelo amor de Deus, vai dar a volta lá nos muros de Jericó que você ganha mais, entendeu? Pelo amor de Deus. Acabou que o filho não segurou o marido, porque filho não segura marido. Filho não segura marido. Você que já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, para por aí, Jesus está falando para você. Porque você vai ter filho e não vai ter marido. Porque filho não segura marido. O marido foi embora. E aí quando ela pensou que ela tinha ganhado a batalha no sentido de não ter morrido, porque engravidou, Deus falou para ela, tolinha você, né? Você pensou que estava dando a volta em mim, mas na verdade eu dei a volta em você. Você fez exatamente o que eu queria que você fizesse. Você teve o filho. Porque Deus não falou para ela sobre o casamento, Deus só falou sobre o filho. E no final das contas, quando o marido foi embora, quem é que consolava ela? Aquele filho. Aquele filho era o porto seguro dela. Quando ela olhava para ele, ela pensava, não posso desistir, não posso fraquejar, não posso parar. Era aquele filho que confortava ela, aquele filho era a consolação de Deus para ela. Olha aí, a gente não sabe como Deus opera. A gente só sabe que Deus opera. Amém. A gente não sabe como Deus opera, a gente só sabe que Deus opera. Então, pelo amor de Deus, a Bíblia não fala nada sobre ser esperto. Tem uns crentes que se orgulham de ser esperto, né? Não é, meu amigo? É verdade. Tem uns crentes que, ó, que tá pensando que aqui sou eu, um boi no lambe, né? Meu Deus. A Bíblia manda ser sábio. A Bíblia não manda ser esperto. A Bíblia não manda ser esperto. E sendo esperto, sabe o que você vai conseguir? Só o que é da terra. Só o que é da terra. O mundo pode ser dos espertos, mas o céu é dos escolhidos. Você vai ficar aí. Você vai ficar aí, no final ainda vai para o inferno. Deus está falando para você. Você se acha muito esperto, né? Você é tolo. Você é tolo. As pessoas da nossa geração se orgulham de coisas que elas deveriam se envergonhar. Vou repetir. As pessoas da nossa geração se orgulham de coisas pelas quais elas deveriam andar de cabeça baixa, elas deveriam se envergonhar. Se orgulhar de ser esperto, você devia ter vergonha.
Você não conhece o Senhor, você não conhece a palavra. Você está na igreja, mas você não está em Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo verdadeiramente nova criatura é. E uma nova criatura não fica agindo feito velha criatura, não. Eu acho, até costumo dizer aqui, que tem gente que não é velha criatura, é verdadeira criatura. Olha a verdadeira criatura aí, sabe? Aquela pessoa que tenta se fazer de boazinha, né? De legal, de virtuosa, mas no fundo não é nada daquilo. Olha a verdadeira criatura. Uma hora a verdadeira criatura aparece, porque Deus não deixa ninguém enganado e nem confundido. Não há nada em oculto que não seja revelado. Uma hora a sua capa vai cair, se não cair, Jesus arranca. É assim que Deus faz. Anota aí que é de graça, recebe. Se não gostou, come menos, como diz o mineiro. É isso que tem para hoje. Amém. A gente tem que pensar com a mente de Cristo. Amém. Então, voltando para a família, dê valor à sua família. A minha família é perfeita? Não, a minha família não é perfeita. Sua família é perfeita, Alex? Não, e nem será. Não, a sua família não é perfeita. E pasmem vocês, fique bege em todos os tons, a família de Jesus também não era perfeita. A prova disso é que na linhagem de Jesus tem uma prostituta. É assim. Às vezes a nossa família tem de tudo, de pastor a prostituta, de tesoureiro a ladrão. Isso quando não, os dois não é a mesma pessoa. É assim. A família não é perfeita, mas é a família que Deus me deu. É a família que Deus deu para você. Então ame a sua família, ajude a sua família. Olha, nós estamos aqui trabalhando pelo Culto Black. Só tem 2 ou 3 membros que estão de banda. O resto está todo mundo trabalhando, todo mundo cooperando, todo mundo contribuindo, um dando a mão para o outro. E assim, a obra de Deus vai crescendo, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Tem até pessoas que nem crentes são, pessoas da família que não são crentes estão ajudando. Jesus falou assim, olha, se não está espalhando, está juntando, então deixa. É assim. A gente tem que amar a nossa família. Eu amo a minha família, eu sou uma pessoa muito família. Eu só não sou mais família, porque às vezes a família não é família, né? Mas eu sou muito família, eu gosto muito da minha família, amo muito meu marido, meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, amo, porque foi a família que Deus me deu. Foi a família que Deus permitiu, vamos dizer assim, né? Porque na realidade, Deus institui e a gente constitui, né? Vamos esclarecer isso aqui, né? Vamos esclarecer. Porque de repente alguém vai falar assim, pô, irmã, você está dizendo para mim que aquela pessoa tribulada da minha família foi Jesus que me deu? Não, foi alguém que arranjou ela aí, mas é de Deus, né? A partir do momento que ela entra para a família, você tem que amar, é assim que acontece. É desse jeito, irmãos, não tem outro jeito. Não tenta fazer do seu jeito, porque quando a gente faz do nosso jeito, ou fica tudo do mesmo jeito, ou fica pior. Do jeito de Deus é melhor. Amém. Vamos amar a nossa família, vamos orar pela nossa família, vamos lutar pela nossa família, vamos manter a nossa família segura espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. Proteja os seus filhos, proteja a sua casa, proteja os seus pais. Isso não tem idade, não. Sabe? Com o passar dos anos, as coisas se invertem, não é assim? Os meus pais me protegeram e às vezes chega a hora de você proteger os seus pais. Então, dá proteção a quem precisa, dá amor a quem precisa, dá atenção a quem precisa, porque nisso também Deus é glorificado. E para terminar, ele falou sobre várias coisas, dentre elas relacionamento, né, meu amigo? Ore antes de começar um relacionamento. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha amiga Neia, minha amiga, sabe, do peito, minha irmã, a Neia é minha irmã de outra mãe. A pessoa mais generosa que eu já conheci. Ainda não conheci alguém mais generoso do que a Neia. Meu Deus, o que eu ia dizer? Esqueci. A minha amiga Neia, ela diz assim para mim, amiga, faz uma live para falar sobre a síndrome da mão invertida, né? E eu estou orando para isso. Mas, em resumo, o que é isso? É assim. Eu vou dizer em outras palavras, já que não posso falar sobre tudo. O nosso relacionamento com Deus determina a qualidade dos nossos outros relacionamentos. Sabe? Quando você entende que você precisa dar ao seu relacionamento com Deus a devida importância, todos os outros relacionamentos fluem melhor. Porque a vontade de Deus é que nós nos relacionemos, sim,
Porque Deus é um ser relacional. E todo ser vivo criado por Deus, todo ser racional criado por Deus, foi feito para o relacionamento. Todo ser vivo, né? Porque os bichos também foram criados para o relacionamento. Por isso que o boi tem a vaca, a galinha tem o galo, né? A cabra tem o cabrito. Não é por acaso. Eles foram criados para o relacionamento, para formarem pares, não trios. Pares. Pares. Para formarem pares. O meu pai dizia assim, a amizade de 3 foi o diabo que fez. Quem é sábio entende o que eu estou falando, né? Então, às vezes, a pessoa faz o quê? Eu estava até falando sobre isso essa semana numa igreja. A pessoa namora, noiva, casa, tem filho, aí depois que dá tudo errado, ela quer saber de Deus, se é de Deus para ela continuar casada, se aquele homem é o homem da vida dela. Meus irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Mineirinha, eu. Jesus não pega o bonde andando. Deus não pega o bonde andando. Você tinha que ter consultado antes, não consultou, agora carrega a sua cruz. É assim. Sabe? Você tinha que consultar antes de dar o primeiro passo. Agora, depois você está quase no fim da caminhada, você quer que Jesus pegue o bonde andando para resolver os problemas que você criou para você mesma? Não. Agora vai lá e paga o teu preço. Tem uma coisa que eu falo no encontro de casais, segura aí, meu amigo. Agora eu acabei de verdade, tá? Tem uma coisa que eu gosto de falar nos encontros de casais que é assim, e de jovens também. Eu digo assim, para toda mulher solteira, que é filha do rei, ou seja, uma princesa, Deus tem um príncipe. Aí as irmãs que são casadas e infelizes me perguntam assim, e eu? Aí eu digo assim, você também pode ter um príncipe. Ei! O que eu tenho que fazer? Dá um beijinho naquele sapo que você tem lá na sua casa. Dá um beijinho naquele sapo que você tem lá na sua casa. Sabe? Vai amando, vai beijando, vai orando, vai ajudando, vai fortalecendo, vai perdoando, vai relevando, vai suportando. Quem sabe um dia ele se torna um príncipe, né? Existe uma possibilidade. E uma possibilidade pode significar muita coisa. Então, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que você casou com um ogro e você tem que, né? Tipo, não, olha, eu suporto todo tipo de coisa. Não, pelo amor de Deus, seja uma mulher de oração, seja uma mulher de sabedoria, você é de Deus. Deus falou aqui que o Senhor, ele leva as nossas cargas, ele leva o nosso fardo. Aquilo que não é suportável para você, Deus tira esse fardo, esse excesso de peso. É isso que eu quero dizer, né? E como é que isso acontece? Na oração, sabe? Ore por você, ore pelo seu marido. Marido, ore pela sua esposa, né? Vale a pena dizer que não é só a mulher que tem que ser sábia, não. O homem tem que ser sábio também. Que fique claro aqui, haja vista que a pessoa mais sábia que já existiu sobre a face da terra foi um homem, não foi uma mulher. As pessoas gostam de ficar falando para a mulher ser sábia, mas o homem também tem que ser sábio, pelo amor de Deus. Vamos orar, vamos buscar em Deus estratégia, vamos pedir para o Senhor direção. Deus vai nos ajudar. De alguma maneira, Deus vai nos dar solução. Então, se você ainda não tem um relacionamento, presta atenção. Se você não quer entrar num relacionamento que seja uma ruína na sua vida, busque ao Senhor. Se você é um homem, Deus está dizendo para você, Deus sabe onde anda a sua costela. Deus sabe, ela está por aí. Ela está por aí. E se você orar, Deus vai trazer ela para... A Bíblia diz que Deus trouxe Eva para Adão. Deus trouxe Eva para Adão. Deus não chegou para Adão e falou assim, ó, já fiz a minha parte, agora procura aí, se vira. Se vira, vai ver se ela está lá atrás da bananeira, onde é que foi que ela se escondeu, vai ver se ela está passando. Não, o Senhor trouxe ela. Gente, isso é muito poderoso. O nosso Deus, olha que coisa linda. Na nossa tradição, não é o pai que leva a noiva no altar? Deus fez isso. Deus fez isso. Ele criou Eva e depois ele levou Eva lá. E quando Adão viu Eva, foi amor à primeira vista. Ele se apaixonou. Adão não tinha falado um A. Ele aprendeu até a falar quando viu Eva. Essa agora é a carne da minha carne. Porque quando você encontra a pessoa certa, você cresce, você muda, você prospera, sabe? Quem era feio fica bonito, quem era burro fica inteligente, quem era pobre fica rico, sabe? Com a pessoa certa, a nossa vida muda para melhor.
Muda fica para barrigudo. melhor. Quem era magro fica barrigudo. É, amiga, essa parte a gente pula. Essa parte a gente pula. Mas é isso, gente. É muita coisa de Deus para nós. Como Deus nos ama, não é, meu amigo? Deus nos ama. Deus nos ama. E eu encerro dizendo assim: Deus não dá palpite, Deus dá conselho. Deus não dá palpite, Deus dá conselhos. Deus não dá sugestões. Ai, Jesus, o que você acha? O preto ou o branco? Não. Não. E a opinião do nosso Deus é assertiva. É verdade. Significa que se fosse uma aposta, ele dissesse, vai no cavalo amarelo, não ia ter para ninguém. Então Deus está falando para você, de novo, cuidado com o que você pede, cuidado com as suas escolhas, para de cobiçar o que os outros têm. Todo mundo tem, você não é todo mundo. Presta atenção no que Deus está falando com você hoje. Porque Deus quer dar para você uma vida de excelência. Que venha a nós o reino dos céus. Que venha a nós o reino de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado. É isso. Deus abençoe, meu amigo, mais uma vez. Obrigada. Gente, até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tenham um final de semana incrível, cheio de bênção, cheio de graça. Que o Senhor possa ser com você nas suas escolhas, nas suas decisões. E que você tenha testemunhos para contar de tudo aquilo que Deus falou com você essa noite. Amo vocês. Vocês moram no meu coração. Até a próxima, se Deus quiser. Ficou com Deus. Beijo, meu amigo. Paz, Deus abençoe. Você precisa sair para eu conseguir encerrar. Glória.